Você já se perguntou o que é o Antigo Testamento? De início pode parecer uma pergunta um pouco boba, mas fica até o final desse vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Meu nome é Daniel Rafael, eu sou pastor e professor aqui do Seminário Meta. Eu dou aula de introdução ao Antigo Testamento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, se você gosta de aprender mais sobre a Palavra de Deus e estudar a Bíblia, deixa aqui um like e se inscreva no canal. Antes da gente entender o que é o Antigo Testamento, vamos primeiro entender por que chamamos de Antigo. Eu prefiro chamar Antigo Testamento ao invés de Velho Testamento, justamente porque o termo Antigo soa um pouco melhor do que Velho. Não quer dizer que velho esteja errado ou que sua Bíblia esteja errada por estar escrito Velho Testamento, mas para pesquisar algumas imagens no Google e ver carro antigo e carro velho. Com certeza você vai ver alguns resultados bem diferentes. E para entender o que é o Antigo Testamento, precisamos deixar muito claro o que o Antigo Testamento não é. Primeiro, o Antigo Testamento não é simplesmente um livro de leis e de regras. Com certeza vamos ver muitas leis e regras no Antigo Testamento. Porém, não é simplesmente isso. O Antigo Testamento não é um texto ultrapassado. É muito importante nós deixarmos isso claro, porque muitos acabam ignorando o texto do Antigo Testamento por conta de existir um Novo Testamento. Mas isso não pode acontecer. A Bíblia é um todo e isso precisa ficar muito claro para nós. A Bíblia como um todo é palavra de Deus. Então, entendendo essas visões erradas sobre o Antigo Testamento, vamos então entender o que ele é realmente. O Antigo Testamento é a história da revelação de Deus ao homem. O Senhor se revela através da história e conta essa história para nós através do texto do Antigo Testamento. Desde a criação da humanidade até a primeira aliança e até as primeiras nações que foram surgindo durante a Terra são contadas durante o Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que nós vemos a primeira aliança de Deus com a humanidade. Inclusive, o termo testamento significa justamente isso, aliança. Então, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, estamos observando a primeira ou a antiga aliança e a segunda ou nova aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. E é no Antigo Testamento que nós vemos toda essa história sendo contada de como aconteceu a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Primeiro através de Abraão e também da nação de Israel. Temos toda a trajetória do povo de Deus, onde vemos todos os feitos e todos os milagres e maravilhas que nosso Deus fez através dessa nação. E por não ser simplesmente um livro de história, o Antigo Testamento nos mostra e nos aponta para Jesus. O Antigo Testamento é, então, o caminho que aponta para Jesus. Se olharmos para o Novo Testamento sem nenhum conhecimento, entendimento prévio daquilo que o Antigo Testamento falou, nós não vamos entender plenamente toda a palavra. E, além disso, é muito importante lembrar que o Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus leu. Sim, Jesus lia o Antigo Testamento, inclusive desde muito novo, ele já estudava e decorava os textos do Antigo Testamento. Por isso é muito importante para nós saber que, se Jesus leu, nós temos que ler também, temos que estudar também e conhecer da melhor forma possível. Jesus cita diversas passagens, tanto da lei, quanto das citações dos profetas, dos salmos e muitas outras ocasiões. Então, quanto mais nós entendemos o que é o Antigo Testamento, mais facilidade nós vamos ter de ler. E por isso eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma citação de um grande estudioso do Antigo Testamento chamado John Walton. Ele diz o seguinte: o Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos, hinos empoeirados e discursos proféticos obscuros, mas é o convite divino para ouvir a sua história. Então atenda esse convite e ouça com muita atenção a história do Antigo Testamento. Então deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o vídeo de hoje e também já comenta qual tipo de vídeo ou conteúdo que você gostaria de ver numa próxima vez.